Israel, Hamas, Houthis, Iêmen, Hezbollah, Corte Internacional de Justiça e genocídio. 3 meses depois dos ataques do Hamas contra Israel, algumas perguntas precisam ser respondidas. Quem está certo nessa história toda? A resposta de Israel foi proporcional? O governo tem tomado os devidos cuidados para evitar as mortes de civis? Como os países do mundo deveriam se posicionar? É óbvio que esse assunto não é simples, gera muita discussão, inclusive com muita briga, né? Até conseguiram polarizar até mesmo isso. Mas aqui vai a minha visão. É fato que Israel tem todo o direito de se defender. E é fato que os terroristas do Hamas, quando decidiram atacar Israel, cutucaram a maior ferida dos judeus. A orquestração de ataques, de um genocídio contra os judeus, é justamente aquilo que levou à criação do Estado de Israel no passado. Eu já disse isso antes. Israel foi criado para ser aquele lugar no mundo onde os judeus estariam seguros. Havia um pacto coletivo entre o Estado e a população. Quando Hamas quebra esse pacto, a situação passa a ser desesperadora para a população, que tem um trauma coletivo enraizado na memória. Porém, algumas perguntas que muitos vão considerar inconvenientes precisam ser respondidas com base em dados que 3 meses depois nós temos. Será que é correto atacar um território minúsculo que tem 2,2 milhões de pessoas, sendo que, de acordo com os dados do próprio governo de Israel, só 30 mil fazem parte do Hamas? Ou seja, apenas 1,36% da população de Gaza faz parte do Hamas, o que nos leva à conclusão de que uma maioria esmagadora é de inocentes, que não tem para onde fugir, sendo que metade são de crianças. Até dezembro, 70% das mais de 400 mil casas de Gaza tinham sido destruídas, assim como sistemas de eletricidade, água e comunicação, que, de novo, não abastecem apenas o 1,36% do Hamas, mas o resto dos inocentes também. Segundo a ONU, menos de 1/5 dos hospitais estão funcionando e 2/3 das escolas foram atingidas. A destruição causada em Gaza, em pouco mais de 2 meses, foi maior do que em Alepo, na Síria, ou Mariupol, na Ucrânia, e matou mais inocentes que os 3 anos de luta contra o Estado Islâmico. De acordo com um especialista da Universidade de Chicago, essa foi uma das maiores campanhas de punição de civis da história. E esse dado é corroborado por outro, só que da inteligência americana, que afirma que entre 40% e 45% dos 29 mil bombardeios realizados por Israel contra Gaza não tinham alvo específico, ou seja, isso fere aquele princípio internacional da distinção. Mais jornalistas foram mortos nas primeiras semanas do que em qualquer outro país do mundo em um ano. Mais funcionários da ONU foram mortos em Gaza do que em qualquer outro conflito desde a fundação da ONU há quase 80 anos. Então, talvez a principal pergunta a ser respondida é: mesmo se alguns desses números, desses dados que eu mencionei, forem distorcidos ou imprecisos, o fato de virem de fontes diferentes não aponta para que algo de muito errado está acontecendo em Gaza? Esse é o primeiro ponto. Qual a outra pergunta que tem sido feita desde que isso começou? Se há o risco do conflito se tornar regional. Olha só, o receio de muita gente desde que começou é que o Hezbollah, aquele outro grupo muito maior, muito mais poderoso, que fica principalmente no Líbano, entrasse no conflito. Então, o Hassan Nasrallah, o chefe do Hezbollah, ele chegou a fazer um anúncio logo no início disso tudo, meio que desejando boa sorte para o Hamas, dizendo: estamos aqui, mas deixou meio que claro que não seria de interesse do grupo entrar em confronto direto com Israel. Os motivos para isso eu já falei em vários outros vídeos, nas entrevistas também. Mas acontece que nas últimas semanas Israel tem meio que dado motivos para o Hezbollah, e eu não estou em nenhum momento justificando a legitimidade para a existência do Hezbollah, que eu também considero um grupo terrorista. Acontece que Israel tem matado alguns dos comandantes do Hezbollah em Beirute, no Líbano, na Síria também. Enquanto isso, os Estados Unidos, que são os maiores apoiadores de Israel, ficam furiosos. Porque qual foi o principal objetivo do Biden desde o começo? Que o conflito não escalasse. E com ataques ocorrendo em outros lugares, onde eu já mencionei, e agora também no Iêmen, né, com os Houthis, isso aponta para uma falha do governo americano, não só em conter isso, mas também aponta em parte para a irresponsabilidade ao não concordar com o cessar-fogo, que é algo que grande parte do mundo tem pedido. Mas por que Israel não concorda em amenizar os ataques? Se engana quem acha
que é apenas pela sensação de insegurança ou desejo de retaliação imediata. A gente tem que voltar alguns meses e lembrar que esses ataques têm sido realizados por um governo que é altamente impopular e que está tentando recuperar uma reputação que já perdeu faz muito tempo. Só lembrar das cenas de centenas de milhares de pessoas nas ruas protestando contra a proposta de reforma do judiciário do Netanyahu. As pesquisas que têm saído também têm mostrado que a maior parte dos israelenses perdeu a confiança no primeiro-ministro. Só 15% dos entrevistados em uma delas quer que ele permaneça depois da guerra. Quase 70% quer eleições assim que a guerra acabar. Logo, isso mostra que, para alguém que está sendo acusado de corrupção, não apenas há motivos para que a guerra não acabe, como há motivos, inclusive, para que ela se expanda. Conforme ele adia o fim da guerra, ele adia também o acerto de contas. Não só o acerto de contas pelas acusações de corrupção, mas também pela incompetência em conter os ataques de 7 de outubro, pela incompetência de fazer exatamente aquilo que ele se propunha, de proteger o Estado judeu. Se os bombardeios contra Gaza pararem, isso vai permitir com que a população de Israel foque não na guerra, mas nos ataques de 7 de outubro. A conta vai chegar. Então, como o mundo deveria agir em relação a tudo isso, como a África do Sul, que na semana passada levou Israel para a Corte Internacional de Justiça acusando o país de genocídio? Não exatamente. Por quê? Primeiro, porque é difícil provar uma acusação de genocídio apenas com esses números e algumas declarações de alguns oficiais israelenses. Por mais grave que seja um crime de guerra, nem todo crime de guerra pode ser chamado de genocídio, para não banalizar a palavra. Outro ponto, apesar da discussão em um organismo internacional ser muito bem-vinda, já que essas organizações precisam se fortalecer em um momento no qual líderes autoritários atacam elas e pregam nacionalismo mundo afora, parece mais que a África do Sul está querendo se promover em cima disso do que em realizar algo. E eu não tô criticando a África do Sul, eu amo a África do Sul, já morei lá, falo africano, já falei 1000 vezes. Mas a postura por parte do governo parece sim oportunista. Porque ao invés de usarmos tempo e energia para chegar a um consenso sobre o que fazer para aliviar Gaza, o mundo está agora focado em discutir o que é e o que não é genocídio. O debate sobre genocídio, algo que em qualquer outro momento seria maravilhoso, nesse momento agora é usado como cortina de fumaça e tira o foco do que realmente importa, a urgência em salvar as vidas. E por último, dependendo da decisão da corte em relação a Israel, que não importa o que aconteça, essa decisão não vai poder ser imposta, né? Não vai poder ser punida, já que ela não tem o poder de força, poder de polícia ou poder coercitivo. Se ela não condenar Israel, será o mesmo do que se mostrar conivente para que tudo que tem sido feito contra Gaza continue a acontecer. Então, como o mundo deveria agir? Quem mais tem o poder de fazer algo são os aliados de Israel, que deveriam abrir os olhos dos israelenses para que eles façam alguns questionamentos, para que reflitam. Porque como democracia, Israel deveria se perguntar se está agindo conscientemente ou com o fígado. Por mais condenável que sejam os ataques terroristas do Hamas, e eu não tô em nenhum momento questionando isso, e eles são terroristas, e quem diz o contrário mente, mas a gente tem que lidar com os fatos. Quais são os fatos? Que o que tem sido feito até agora não deixou o mundo mais seguro para ninguém. Nem para Israel, que corre o risco de ser sugada para uma guerra regional ou até mesmo de causar uma, quanto para a Síria, para o Líbano, para o Iêmen, que já estava enfrentando a maior crise humanitária do planeta, quanto para os aliados de Israel, que dependendo do que acontecer, poderiam ser arrastados para uma guerra. O que tem sido feito não diminuiu os riscos, a violência e as mortes no mundo, só aumentou. E um país, uma democracia, jamais pode se rebaixar ao nível moral de um grupo terrorista, por mais difícil que isso seja.